Olá, queridos e amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro com a Palavra de Deus, onde então queremos permitir que essa palavra ilumine a nossa vida para poder transformar a nossa história. Hoje, nesta sexta-feira, dia 10 de novembro de 2017, vivenciamos aí a 31ª semana do Tempo Comum e queremos então tomar a Palavra de Deus para nortear a nossa reflexão, o Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículos de 1 a 8, que vai nos narrar o seguinte. Naquele tempo, depois, Jesus falou ainda aos discípulos. Um homem rico tinha um administrador, que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse, que ouço dizer a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não pode mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir. Meu senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para acabar não tenho força. De mendigar tenho vergonha. Já sei o que vou fazer, para que alguém me receba em sua casa, quando eu for afastado da administração. Então chamou cada um dos que estavam devendo ao seu senhor, e perguntou ao primeiro, quanto deves ao meu senhor? Ele respondeu, 100 barris de óleo. O administrador disse, pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro, e tu, quanto deves? Ele respondeu, 100 sacas de trigo. O administrador disse, pega a tua conta e escreve 80. E o senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu com esperteza. De fato, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje quer então nos iluminar, nos ajudar a poder então compreender como deve ser a postura, a atitude de cada um de nós cristãos. E é claro que nós devemos então ali tomar cuidado para poder então compreender a mensagem do Evangelho que nós acabamos de ouvir. Porque se nós levarmos então ao pé da letra, poderíamos achar que o Senhor está ali elogiando a atitude daquele homem desonesto, do administrador. Mas vamos tomar então a palavra para que nós possamos compreender o seu sentido e o seu significado e trazê-lo para a nossa vida. Nós temos então Jesus que continua caminhando sentido a Jerusalém, seu fim último, onde então ele vai entregar a sua vida por amor a cada um de nós. E assim então, no decorrer desse caminho, Jesus se depara com as mais variadas atitudes e também com os mais variados tipos de pessoas. Pessoas, autoridades religiosas, ou seja, os fariseus, mestres da lei, e também as pessoas no meio do povo que vão então ali se apresentando diante de Jesus. Hoje então, Jesus, ele diz aos seus discípulos e também a cada um de nós. Vai narrar então que o homem tinha um administrador. E esse administrador então foi acusado de esbanjar os bens. E se nós pegarmos os dias de hoje, quantas pessoas nós temos então aí esbanjando os bens públicos que seriam destinados para a saúde, a educação, para tantos outros compromissos, mas que estão sendo utilizados para fins irregulares. Então, como nós podemos perceber, isso não é mérito dos nossos tempos, mas desde a época de Jesus isso acontece. Mas é interessante que, então, o Senhor ficou sabendo e convocou o administrador e lhe disse, que isso que ouço ao teu respeito? Presta conta da tua administração. E aí nós temos então, olhando para os nossos dias, bem essa realidade que nós estamos então vivenciando. Pessoas então ali que são chamadas a prestar conta de todo o dinheiro nas suas contas, no exterior, seus bens aqui presentes. E é triste porque, por mais que se comprove que haja a desonestidade, o desvio desse dinheiro, não há punição. Por que isso? Porque, infelizmente, a grande parte deles estão ali também
com o rabo preso, se assim podemos dizer, e tem medo de denunciar, tem medo de então condenar um deles e também que eles sejam entregues. Essa situação que também nós vivenciamos. Mas o Senhor, assim como também chamou esse administrador para poder prestar contas, também irá chamar-nos um dia para prestar conta da administração. E assim então, meus amados, devemos então ali ter de fato essa paz, essa tranquilidade, essa serenidade, melhor assim dizendo, de saber que no tempo oportuno tudo virá à tona. Porque diante de Deus não há nada escondido. E é justamente essa realidade que então esse administrador agora pensa: nossa, eu não vou mais poder administrar, ou seja, a única coisa que eu sei fazer da minha vida me será tirada. Vou morrer de fome. Por quê? Para poder então ali cavar eu não tenho força, de mendigar eu tenho vergonha. E ali então ele pensa: já sei o que vou fazer. E chega a uma conclusão. Chama todos os devedores do seu patrão e pergunta: você quanto deve? Ah, eu devo 100, coloca 80. E você, quanto que você deve para o meu patrão? Ah, eu devo 80, põe 50. E aquilo então, com certeza, vai fazer com que, depois que ele lhe for tirado da administração, ele possa ser acolhido diante daquelas pessoas, porque prestou um favor para eles, e depois então ali será a oportunidade dele cobrar esse favor. E aqui está então um grande perigo, de nós acharmos que o Senhor está elogiando esse tipo de atitude, e não é isso. O Evangelho, Lucas, está dizendo para nós que essa pessoa não parou na dificuldade. Ele poderia muito bem falar: pronto, acabou a vida para mim, cruzar os braços e esperar então ali, o seu patrão lhe dar a punição. Mas ele não parou, ele foi além, pensou e foi ao encontro das pessoas, ou seja, se empenhou para poder então arrumar uma outra forma para poder continuar vivendo. E é esse o elogio que o Senhor faz. Não parar diante da primeira dificuldade da nossa vida. A primeira leitura de hoje, extraída aí da carta de Paulo aos Romanos, nós temos um exemplo claro disso. Paulo, aí no capítulo 15, versículos de 14 a 21, na carta aos Romanos, está dizendo então: meus irmãos, da minha parte sou convencido a vosso respeito, que vós então tem bastante bondade e ciência de vocês, ou seja, acolheram a boa nova do Evangelho, estão colocando em prática, e agora então esse Evangelho está fluindo, está crescendo no meio deles, e principalmente no relacionamento deles. Mas Paulo ainda assim continua a exortar, e ele vai dizer: olha, para que não caiais na tentação de achar que já estão prontos, acabados. É preciso sempre retomar as origens, voltar ao primeiro amor. É isso que Paulo então está dizendo. Também para nós, que no primeiro obstáculo da nossa vida, muitas vezes a tentação é de parar. Paulo poderia muito bem dizer: não, vocês romanos, vocês já têm ciência, sabedoria, então eu não tenho nada para agregar, acrescentar a vocês. Imagine se ele tivesse tomado essa atitude. Teria então perdido a oportunidade de anunciar o Evangelho, de levar Jesus Cristo a toda aquela cidade e aos cidadãos romanos. E assim então deve ser para conosco. Diante das dificuldades, devemos então crescer e deixar que a sabedoria do Espírito Santo nos ilumine e nos ajude. É o que Paulo faz. Mesmo diante da sabedoria que vocês têm, eu achei por bem então ali retomar alguns pontos para que tudo fique bem claro. É assim que então o Evangelho vai sendo difundido, não somente com palavras, mas principalmente em nossa vida, com o nosso modo, nosso jeito de ser. Porque como o salmista de hoje nos convida, o Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. E para que isso se concretize no meio de nós, o Senhor conta com cada um de nós. E qual a nossa resposta diante de chamar de Deus? Ah, isso é difícil. Ah, eu não tenho tempo. Ah, eu não consigo porque eu não tenho estudo. Tantas desculpas nós colocamos então, quantas barreiras colocamos diante do chamar de Deus. Mas para coisas que não edificam, muitas vezes, nós logo respondemos um sim generoso. Vamos fazer isso? Vamos. Vamos para ali? Vamos. E por que será que para as coisas, para Deus, sempre é difícil de nós dizermos sim?
Então, meus queridos amados irmãos, que o Senhor nos ajude a poder, então, a crescer em sabedoria, para que possamos agir com esperteza, e não a esperteza nas coisas más, na enganação. Não é isso que o Senhor espera de nós, mas crescemos nesse quesito de podermos, então, não parar diante do primeiro obstáculo, de podermos irmos além, assim como esse administrador no Evangelho, ele teve essa esperteza, não parou. Também nós, enquanto cristãos, não podemos parar na primeira dificuldade, nem na segunda, terceira. É preciso sempre seguir adiante. É claro que muitas vezes não é fácil, mas que a graça de Deus, então, ela nos fortaleça e nos enriqueça e nos ajude a podermos sempre prosseguir, sem parar diante dos empecilhos, obstáculos que são apresentados, colocados em nosso caminho. E que Maria Santíssima, ela nos ajude a colocarmos em prática as palavras do seu Filho, para que assim possamos então anunciar não somente com palavras, mas principalmente com a nossa vida, o Evangelho do seu Filho amado Jesus Cristo. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido e amado irmão, que faz parte dessa nossa família, desse canal do YouTube. Você que se inscreveu no nosso canal, muito obrigado a você pelo carinho, pela participação, pela acolhida. Que Deus então possa tornar fecundo cada vez mais o ministério, a vida de cada um de vocês. E você que ainda não se inscreveu, não perca a oportunidade. Venha também fazer parte dessa nossa família, clicando aqui em inscrever-se. Venha também nos ajudar a poder levar o Evangelho da vida, compartilhando esse vídeo, divulgando esse canal, para que a palavra de Deus possa alcançar os corações também de todos os nossos irmãos que estão à nossa volta e principalmente nos meios de comunicação social. E que Deus então abençoe você, meu querido amado irmão, por intercessão de São Leão Magno, esse homem, Papa, doutor da Igreja, que viveu aí num momento importante da nossa história da Igreja. Ele é o responsável, então, aí pelo Concílio de Calcedônia, de poder trazer a verdade da fé, para que assim, então, diante das heresias, a qual, então, era própria do seu tempo, ele pudesse permanecer fiel aos ensinamentos de Jesus. E que, por intercessão de São Leão Magno, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a cada um de vocês, até o próximo vídeo, e conto com a sua participação. Bem.